Graça e paz, boa noite. Glória a Deus. Que tempinho gostoso. Que oportunidade de estarmos aqui juntos novamente. Amém. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite. Nós te louvamos, te agradecemos. Como é bom poder estar em tua casa, congregando com os nossos irmãos. Deus, ouvir da tua palavra. Como é bom poder, Deus, nos derramar na tua presença. Espírito Santo, é um privilégio para nós poder te servir, sermos chamados de filhos. Obrigado, porque nós não éramos merecedores, mas o Senhor nos fez merecedores. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós estávamos afogados em nossos pecados, em nossas transgressões, em nossas falhas, mas o Senhor nos deu uma nova oportunidade. O Senhor nos resgatou das trevas, o Senhor nos resgatou do pecado, o Senhor nos resgatou, Deus, da força, Deus do pecado e da morte. Obrigado, Jesus, porque o Senhor pagou o preço por nós, sendo o Senhor Deus. O Senhor se humilhou, Deus se fez carne e morreu em nosso lugar. Obrigado, porque o Senhor nos deu, Deus, um lugar de graça e de honra. Deus, o Senhor nos deu a oportunidade de conquistar, de realizar. O Senhor nos deu a oportunidade de exercermos os nossos dons e os nossos talentos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deu a mente do Senhor, a mente de Cristo, que nos permite ser melhor a cada dia, a mente de Cristo que nos permite ver com sabedoria. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos dá a oportunidade de sermos transformados de dentro para fora, de termos o nosso coração confrontado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade, Deus, de transformar a nossa mente, nosso entendimento e, Deus, a inclinação do nosso coração. Quantas vezes éramos, Deus, cobiçosos, quantas vezes invejosos, quantas vezes, Deus, amargurados, quantas vezes, Senhor Jesus, com um olhar lascivo, quantas vezes, Senhor Jesus, com um olhar da luxúria, quantas vezes, Espírito Santo, com o coração amargurado, sem o perdão, sem o verdadeiro amor, com a indiferença, mas o Senhor nos permite ser transformados. O Senhor nos permite nos tornar uma nova criatura. Obrigado, Senhor Jesus. Deus, nós te agradecemos porque somos o que somos, pela graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Dê uma salva de palmas em nome de Jesus. Nós aqui, nós vibramos com a palavra, não é isso, Renata? A gente vibra com a palavra, a gente realmente internaliza o que a palavra nos diz e nós temos que viver isso de forma intensa. Não seja apático com a palavra de Deus, não seja indiferente, nem sequer tenha vergonha de quem está do seu lado. Às vezes, se você quer dizer um amém, um glória a Deus, um aleluia, se você quer aplaudir, meu irmão, se você quer levantar na hora da palavra, levantar as mãos, se você quer se ajoelhar, você tem a liberdade. Amém? Não permita que o fato de estar próximo a alguém te deixe constrangido. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E o nosso tema hoje é gerando o impossível. Como o seu rompimento revela Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos falado sobre a transformação de mente e coração. Nós temos falado desde o final do ano passado como que é importante que a transformação da sua mente seja acompanhada pela inclinação do seu coração. Ou como a inclinação do seu coração deve também ser acompanhada pela renovação da sua mente. Amém? Então não basta somente entender o que a palavra diz e dizer, quero cumprir isso. Você precisa também pedir a Deus para que a inclinação do seu coração seja mudada. Quantas vezes eu era indiferente com causas, algumas causas em específico, e eu pedi a Deus, Deus me ajuda porque eu não consigo me sensibilizar com essa causa. Eu sei que ela é importante, mas eu não consigo me sensibilizar. Isso é ser franco diante de Deus. Isso é trazer diante daquele que pode realmente mudar todas as coisas. É aquele que pode pegar seu coração que está a 45 graus e inclinar para 60, onde ele tem que estar. Um exemplo. E quantas vezes nós captamos algo com o nosso coração, nós internalizamos o que a palavra está dizendo, mas a nossa mente não consegue acompanhar. Você não consegue se direcionar para aquilo que a palavra te direciona. Então, alinhar mente e coração. Amém? Quando nós começamos a alinhar mente e coração, nós começamos a gerir, nós começamos a ser gestantes de um projeto de Deus na nossa vida.
Porque até então, nós temos somente o entendimento de uma promessa. Mas a partir do momento que nós alinhamos nossa mente e o nosso coração, nós começamos a ser gestantes de algo que Deus deseja realizar em nossas vidas. Então, há um milagre que Deus já tem planejado na eternidade para cada um de nós. Ele fala isso para o profeta Jeremias, que ele formou no ventre da mãe. E antes que ele viesse a nascer, ele já tinha designado para as nações como profeta. Ou seja, o seu ofício, o seu chamado vem antes da sua criação. O Éden veio antes de Adão. Deus não criou Adão e depois fez o Éden. Primeiro ele fez o Éden. O que eu quero dizer é que se você está aqui, é porque antes de você ser gerado, o seu chamado ele já tinha sido determinado. Amém? Então há algo impossível, sobrenatural, algo que só pode ser trazido à tona em sua forma mais pura por meio de você, por meio de mim. Existe algo que Deus deseja realizar, que Ele já tem planejado, que não sou eu que vai realizar, mas é você. E algumas coisas não será você, mas será eu. Então, não pode ser feito por outra pessoa aquilo que Deus desenhou para você. Não poderia ser feito por Adão aquilo que Deus já tinha preparado para Adão. E o mundo está clamando por isso, porque eles estão procurando a expressão de Jesus. Porque a palavra fala que Ele é o desejado das nações, o amado das nações. Se Ele é o amado, as pessoas o encontram através do próximo. Então Jesus, Ele será revelado por meio de mim e de você. Eu vou repetir. Jesus será revelado por meio de mim e de você. A pergunta é, você tem revelado Jesus através da sua vida, Thales? Você tem, Letícia, revelado Jesus através da sua vida? O que a palavra nos ensina em Romanos 8, 17 e 19? Vamos ler juntos? Será se isso que eu tenho dito está condizendo com o que a palavra nos ensina? Ora, se somos filhos, somos também... Quem é que é filho de Deus? Diga um amém. Então, se você é filho, você também é o quê? Se você é herdeiro de Deus, você é também co-herdeiro com Cristo. Ou seja, aquilo que Jesus herdou, a autoridade, o poder, você tem essa herança contigo. E ele continua, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Aí ele continua, se com ele sofremos, nós seremos com ele glorificados. Aí ele continua, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em... Então calma aí, o papo, a conversa, a fala de glória ser revelada através de nós, em nós, é conversa do pastor? É conversa de quem é beata da Bíblia? Não. É conversa do Espírito Santo. É conversa da carta escrita por Deus para nós. É conversa da palavra de Deus. É conversa do que a Bíblia te ensina sobre o que Deus tem para você. Ele diz que em nós será revelada a sua glória. Então, ele continua, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação de quem? Da Iá. Obrigado, Vitória. Aguarda a revelação dos filhos de Deus. O mundo, a sociedade clama pelo revelar do Senhor Jesus Cristo através da sua vida. Entendeu, D'Angelo? Só que se eu tenho me parecido mais com o mundo, como que eu vou revelar Jesus através da minha vida? Se eu tenho me alimentado do mundo, na mesma quantidade que eu tenho me alimentado da palavra, será se eu vou ter a expressão suficiente para trazer a glória de Deus através da minha vida? Não é isso, Vilma? Tem pessoas que se alimentam mais do que esse mundo está dizendo do que aquilo que a palavra diz. Tem pessoas que já estão sem expectativas, Fred. Pode ver aqui, meu irmão, glória a Deus. Fred, Milena.
Então, tem pessoas que têm mais expectativa daquilo que as reportagens diz, daquilo que o Supremo fala, daquilo que as más notícias apregoam, do que aquilo que a palavra diz. Eu quero te convidar, em nome de Jesus, a viver um 2026, como nós profetizamos na virada de ano, um 2026 diferente de todos os anos da sua vida. Para viver esse 2026 diferente de todos os anos da sua vida, a sua vida tem que ser radicalmente diferente. Amém? A sua vida tem que ser o quê? Radicalmente diferente. Ah, mas eu gosto muito disso, meu irmão. Você para. Ah, mas isso aqui eu não consigo deixar de fazer. Se você quer ter resultados diferentes, comece a plantar sementes diferentes. Comece a ter novos hábitos. Comece a afastar de você aquilo que muitas vezes traz dentro do seu coração e dentro da sua mente a mensagem que não é a mensagem de Deus. A influência que não é a influência trazida da palavra. Nós precisamos nos inteirar de tudo, mas com limite. Isso contagia. Só que é gostoso. Gente, não é à toa que má notícia vende tanto. As headlines, não é isso? Das manchetes, dos jornais, das thumbnails, elas são justamente para te prender. E eu gosto de estar antenado. Só que esse ano eu coloquei para mim. É no máximo um por dia. Entende por quê, Rosilane? Porque nos contagia. E quanto mais você ouve, você quer ouvir o outro, quer ouvir o outro. De repente você está ali. Nossa, mas... Então nós temos que viver um ano radicalmente diferente. O Novo Testamento, ele tem um termo para o estilo de vida que nós vivemos como discípulos de Jesus. E esse nome é chamado de Reino de Deus. O reino de Deus, ou viver no reino, e isso é uma expressão literal, pois o reino é o domínio do rei. O reino de Deus, que é o domínio do nosso Senhor, nos ensina que nós devemos ser discípulos. E ser um discípulo é viver literalmente no reino do seu domínio. Ser um discípulo é viver literalmente no ensino que a palavra nos traz, nos princípios da palavra de Deus. Então é muito fácil você falar que você quer viver o reino, mas negligenciar a leitura da Bíblia. É muito bom você falar, eu quero viver o reino de Deus, mas você ter preguiça de oração. Toda vez que chama para oração, você corre. Gente, eu era assim há muito tempo. Eu era adolescente, eu amava orar, amava buscar. Minha mãe tinha que entrar lá na porta do meu quarto. Davi, já tem 2 horas, você está aí. As mensagens chegavam, eu era o primeiro a ouvir, antes do meu pai, não é isso? Pegava os CDs das mensagens do Rio, amava ouvir, amava orar, louvor o tempo inteiro. Até que chegou numa idade profissional, mais acentuada, que eu comecei a ter um pouco de preguiça de orar. Eu amava ouvir a palavra, gostava até de ler a Bíblia, mas a oração, Maria Vilane, amém, que preguiça. Só que eu entendi que eu estava desejando viver a vida do reino, sem de fato estar cumprindo os ensinamentos do reino. Então, meu irmão, eu quero te fazer essa provocação. Se você não tem o hábito de orar, se junte a quem tem o hábito de orar. Eu fiz isso por várias vezes, até que hoje se tornou novamente natural para mim. Eu chegava para pessoas que têm o hábito de oração e falava assim, fulano, vamos fazer um propósito de 6 meses de oração de tal forma. Aí a pessoa que já tinha o hábito de oração, vamos. Para mim é um sacrifício, para aquela pessoa, tem, Denise, natural. Só que aquele sacrifício de acompanhar aquela pessoa fez com que aquilo se tornasse natural para mim. Até que eu encontrei uma pessoa que orava muito tempo, mas orando mesmo. E eu falei com essa pessoa que vamos fazer um propósito de tanto tempo de oração. Aí a pessoa, vamos. E aí a primeira vez que eu fui orar com aquela pessoa, ela orou gente, uns 40 minutos direto, sem parar de falar, assim. De joelho. Amém. Aleluia. E aquela pessoa ia orando consolação. E eu falava assim, esse cara não vai terminar? E eu querendo levantar, mas aí virou uma disputa. Tipo assim, não, como que ele aguenta? Eu não aguento. Joelho de dondoca, de princesa? Não é? Só que aquilo me provocou a ser melhor. Não porque você tem que orar ajoelhado, saltando, em pé, não se trata disso.
Eu estou falando daquilo que te provoca a ser melhor. Eu estou falando daquilo que te provoca a alcançar um novo nível de maturidade, um novo nível de fluidez espiritual, um novo nível de busca. Então, isso é muito importante, porque começa a mudar a nossa forma de se relacionar com Deus e começa a nos ajudar. A palavra fala que nós crescemos no relacionamento. Então, nós precisamos viver o reino de forma literal. Só que quando você vive o reino, meu irmão, você tem a autoridade que lhe foi concedida através dele. Por isso que a palavra nos chama de embaixador. Quando você é um embaixador, vocês acham que o embaixador dos Estados Unidos, Keila, chega aqui, só ele? Ele chega, ele tem toda uma autoridade por trás, ele tem segurança. Vocês estão compreendendo? Eles têm regalias, vamos dizer assim. Então, quando você é um representante do reino, de forma literal, você não anda sozinho. A palavra fala que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Por isso que ele fala que 1000 caem ao meu lado. Aí você vê, Vitória, quem está do seu lado, caindo, dando errado, muitas coisas acontecendo, mas Deus te protege. Aí 10.000 ao seu outro lado, mas você continua protegido. Então, uma pessoa perguntou para a gente, né? A mãe do Pedro, perguntou assim, a respeito de deixar a Bíblia aberta. Né? E a gente teve uma conversa muito legal sobre isso, que a gente falou, olha, deixar a Bíblia aberta não tem poder algum. É um amuleto. É um amuleto. Não é isso? Salmos 91. Aquilo não espanta nada. Quem espanta alguma coisa para outras coisas são carrancas, não é isso que eles falam? Então, a Bíblia, ela tem poder quando você vive o evangelho do reino de Deus. O convite é você viver o que o evangelho te ensina, que é ser parte do reino do seu domínio. Então, na imagem profética do Antigo Testamento, o exemplo do reino de Deus era chamada Terra Prometida. O Antigo Testamento é sombra daquilo que viria, sim ou não? Só alguns que compreendem isso? Sim ou não? O Antigo Testamento é uma sombra. Então, o reino de Deus, a sombra dele era a Terra Prometida. E a Terra Prometida nunca deveria representar o céu. Nós já falamos disso aqui. O céu é vida com Deus, vida após a morte natural aqui na Terra. Mas a Terra Prometida não representa o céu. Ela representa a vida de um cristão, não de um crente, porque o diabo também é. A Terra Prometida, ela representa a vida de um cristão, que é uma terra obtida por meio de promessas. E o Senhor marcou cada uma das nossas vidas. E Ele nos convida a essa conquista. É uma parceria nossa com o Espírito Santo. Tem um pastor que fala, a parceria 1090. 1000% Deus, 90% a gente. 1000% Deus e 90% a gente. Então, a verdade é que Deus, Ele tem ideias, Deus, Ele tem planos preparados para cada um de nós, e Ele as coloca, cada uma dessas ideias, cada um desses planos, em palavras, e Ele profere essas palavras sobre as nossas vidas, e essas palavras se formam dentro do nosso coração, porém de um coração de um indivíduo que é rendido ao Senhor. E disso vem a demonstração daquilo que realmente é o reino de Deus, a demonstração e a revelação de Jesus. Então, se você deseja que Cristo seja revelado através de você, a primeira coisa que você precisa é de uma rendição real, verdadeira. E a rendição verdadeira, ela vem quando você coloca os seus achismos de lado. Entende, Rosimar? A rendição verdadeira, ela vem quando você fala a verdade para Deus, Agostinho. Eu não estou afim disso, eu não gosto de orar, eu não gosto de fazer isso, mas Pai, muda o meu coração. Deus, eu tenho que perdoar aquela pessoa, mas eu não estou conseguindo, me ajuda, é o que nós falamos. Eu tenho que, mente, me ajuda, se trata do coração. Saber que tem é uma coisa, fazer de forma genuína é coração, é outra. Se você tem dificuldade de perdoar, falou alguma coisa sobre mim, sobre meu parente, sobre fulano, que se ferre o que falou. Coloca a palavra na sua frente e fala, Deus, me ajuda a ser parecido contigo. O que o Senhor faria em meu lugar? O que o Senhor faria em meu lugar? O que eu gostaria de fazer? Vai lá e fala na cara. Vai lá, agora eu vou te mostrar como é que é ser homem, meu irmão. Mas o que a Bíblia te ensina? A consultar
a sabedoria eterna e perguntar a Deus: Espírito Santo, o que eu devo fazer? Como eu devo proceder? Senhor Jesus, eu sei que eu devo fazer isso, mas me ajuda porque eu não estou conseguindo, eu estou com raiva. Aí a gente começa a ser o quê? Transformado, mas você precisa de rendição. Às vezes você é levado a Deus a um ponto de prova tão grande, entende, Osana? Até que você aprenda a se humilhar diante do Senhor. Eu achei que eu sabia o que era me humilhar diante de Deus, entende, Ailson? Até passar algumas coisas que eu nunca esperava na minha vida. E eu, de fato, vivi o me humilhar diante de Deus de forma integral. Eu achei que eu sabia como era, mas eu não sabia. Se humilhar diante de Deus é muito mais profundo do que dizer que você depende dele. Se humilhar diante de Deus é reconhecer a sua incondição. Não é isso, Messias? É conhecer a sua incapacidade. É reconhecer que Ele não somente te deu o perdão, mas que Ele também te deu o direito à realização, que é muito além do perdão. Ou seja, é a graça por inteiro. Se humilhar diante de Deus é reconhecer que, através somente das suas expectativas, da sua força, daquilo que você deseja, você não vai chegar em lugar algum. Se humilhar diante de Deus é você estar disposto a pegar aquilo que você mais deseja e colocar no altar e sacrificar. Se humilhar diante de Deus é fazer como Abraão, que pegou o que ele tinha de mais precioso, que era seu filho. Deus, se é isso que o Senhor deseja, eu te entrego. Mas tem pessoas que não estão dispostas a entregar cargos, tem pessoas que não estão dispostas a entregar títulos, tem pessoas que não estão dispostas a entregar sonhos, tem pessoas que não estão dispostas a entregar relacionamentos. Sabedoria, estou falando aqui de pessoas que estão no namoro, no noivado. Tem pessoas que não estão dispostas a confiar verdadeiramente. Aquilo que tem em teu coração é o que tem a tua confiança, é o teu tesouro. E se o teu tesouro não é o Senhor, Ele não é a sua prioridade. E se Ele não é a sua prioridade, você não vai ser uma pessoa que revelará Cristo através da sua vida. Então, eu não quero colocar aqui o nascimento de qualquer coisa, de qualquer projeto que nós poderíamos conceber, dar à luz, em um nível igual ao nascimento virginal de Jesus, quando o Verbo literalmente assumiu a forma humana. Mas, ainda assim, há mais semelhanças do que nós podemos imaginar entre o nascimento de Jesus e aquilo que Ele tem para nós. Porque o Senhor mesmo é quem disse que Ele deseja fazer surgir algo de cada vida, de cada coração. Algo que sozinho seria impossível, seria absolutamente impossível qualquer um de nós realizarmos. Então, Deus tem algo para cada um de nós que seria impossível de realizar sem a condução do Espírito Santo. Gente, o que eu estou dizendo é que Deus tem algo que é impossível para ser realizado através da vida de cada um. Se até hoje você só realizou o possível, seja em qual for a área da sua vida, Deus tem algo que é o quê? Impossível. O Deus do impossível. O Deus do improvável. Esse é o Deus que nós servimos. Então, está na hora de nós começarmos a buscar em Deus aquilo que talvez é impossível aos nossos olhos. Gênesis 18 diz assim. Vamos ler Gênesis 18, 9 ao 15. Gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa história. Todo mundo conhece a história de Abraão e Sara. E aqui diz respeito à passagem no momento em que Deus se apresentou a Abraão, novamente, e falou que Sara, ela teria o filho em um determinado tempo. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara o estava escutando, à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Ela não tinha mais condição de engravidar. Riu-se, pois, Sara no seu
íntimo. Tá vendo? Às vezes na mente dela tá tudo bem. Tá, se ele falou, mas no coração, meu Deus, que viagem. Então, riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou. Deixa eu falar para você, Sara duvidou. Sara negou, dizendo. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que ristes. Coloca a versão NVI, por favor. 18:15. Sara teve medo, por isso mentiu. Eu não ri. Ele, porém, disse: não negue, você riu. Olha que interessante. Sara riu, duvidou e mentiu. Fala comigo. Sara riu, duvidou e mentiu. Se parece com uma situação de você no passado? Mas em Hebreus 11, nós iremos ler essa mesma história, mas em uma perspectiva diferente. A diferença é que foi apenas reescrita a mesma história após um arrependimento. Quando você se rende, quando você se arrepende e quando você decide acreditar, sabe o que Deus faz, Messias? Ele reescreve a sua história. Ele reescreve a sua história. Aquela que era conhecida de tal forma, não é conhecida assim mais. A estéril é conhecida como mãe de filhos. Não é isso? Então, a palavra nos mostra em Hebreus 11, no versículo 11, a mesma história, reescrita através de uma vida rendida. A mesma história, reescrita através de alguém que se arrependeu. A mesma história que agora se tornou uma história de uma improbabilidade, de uma situação impossível que Deus fez se tornar real. Pela fé, vamos dizer juntos, a própria Sara também pôde ter apesar de ser impossibilidades. E avançada em... Aí fala por que ela pôde ter um filho. Porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a... Ela considerou fiel? Não, ela riu, duvidou e mentiu. E aí, Nídia? Contradição na Bíblia? Sara riu, duvidou e mentiu. O que você faz com essa passagem agora, Vilma? Sara riu, duvidou e mentiu. Chega em Hebreus 11 e diz o quê? Que ela pôde ter um filho, apesar de estéril e avançada em idade, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Versículo 12. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes numerosos como as estrelas do céu, e incontáveis como a areia da praia do mar. Versículo 13, todos esses morreram na fé, sem terem recebido a promessa que nós vivemos hoje. Viram-nas de longe, e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Agora volta no 11, por gentileza. A palavra diz assim, versículo 11, que ela recebeu, apesar de estéril, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Um cachorro que bateu ali no vidro, gente. Bateu e saiu correndo. Bate em retirada, né? É o cão. Só bate e para lá. Então, olha que incrível. A palavra nos ensina que Sara, a mulher que duvidou, que mentiu e riu, logo depois ela fez o quê? Se arrependeu e ela considerou ser fiel àquele que prometeu. Então, meu irmão, o que eu quero dizer é que independente do que você fez no seu passado, não é isso que importa para Deus. Independente de qual foi a sua história até aqui, daqui para frente, a sua história pode ser reescrita. Quem nos garante isso é a palavra de Deus. Então Sara, ela recebeu força quando ela considerou Deus fiel. Sara, ela recebeu a capacidade de ser, ela recebeu a capacidade de fazer o quê? Dar à luz. Ela deixou de ser estéril para ser mãe de filhos, mãe de uma multidão, mãe de gerações. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Isso fala sobre mim, isso fala sobre você. Porque todos nós temos um passado o qual talvez nos envergonhamos.
Todos nós temos uma história ao qual falávamos, talvez isso é impossível para mim, mas Deus, Ele reescreve a história daqueles que são verdadeiramente rendidos, arrependidos. Então para de olhar para o seu passado e ficar se condenando. Para de aceitar a acusação na sua mente, daquilo que te condena, daquilo que fica apontando para você e falando, olha o que você fez, você não merece, olha porque você errou ali, agora paga, agora você vai sofrer, vai comer o pão que o diabo amassou. Meu irmão, pega a palavra de Deus e começa a combater esses dardos inflamados com o seu escudo da fé. Pega a sua couraça da justiça, revista-se do capacete da salvação, pega, meu irmão, e começa a declarar, começa a trazer a sua boca, através da sua boca, a palavra de Deus, porque você se alimenta da palavra, e o seu ventre gera aquilo que você mesmo fala. Então, qual história você terá a partir de hoje? Qual história você tem que o Senhor reescreveu sobre você, depois que você se voltou para Ele? Está na hora de você começar a contar uma nova história. Hoje, o evangelista Juliano trouxe uma mensagem pela manhã, e ele falou sobre o cego, que ao ser curado por Jesus, ele falou assim, eu vou voltar para onde? Para a aldeia. Preste atenção. Para onde que ele iria voltar? Para a aldeia. E o que Jesus disse para ele? Não volta para a aldeia. Porque aquilo significava uma nova vida. Aquilo significava uma cura, uma libertação. E voltar para a aldeia significa voltar para o passado dele. Talvez se ele voltasse para aquela aldeia, ele poderia ser cego novamente, pela incredulidade daquela aldeia. Então, quando Deus diz a ele, o Senhor diz a ele, não volte para a aldeia, também não significa agora ficar parado lá de fora, vendo a aldeia. Significa o quê? Avançar. Meu irmão, então está na hora de avançar. Está na hora de você começar a levantar os seus olhos e pesquisar nas Escrituras, sondar no Espírito Santo de Deus, na mente de Cristo que te foi dado o direito de consultar. A palavra diz que temos acesso, temos a mente de Cristo. Está na hora de você começar a olhar para frente e falar, Deus, dá-me a minha montanha. Qual que é o meu próximo alvo? O que o Senhor quer para mim? É na minha vida espiritual? O que o Senhor quer para mim? É na minha vida financeira? O que o Senhor quer para mim? São nos dons? São nos meus ministérios? É no meu trabalho? É um novo empreendimento? O que o Senhor tem para mim? Ah, Senhor Jesus, eu quero. Eu vou buscar. Eu já saí da aldeia, mas agora não vou ficar parado. Saí da aldeia, estou curado. Não. Agora eu vou o quê? Avançar. Aleluia! Meu Deus! Uma palavra tão poderosa meu Jesus, aleluia! Aleluia! Então, o poder do milagre não está nos meus esforços. No seu esforço você não vai dar conta, meu irmão. É pesado demais para carregar. E está na palavra que Ele determinou sobre você. O que nos cabe é acomodar, entende, pastora Laila? Acomodar o que Ele falou. O que nos cabe para que o Senhor reescreva a nossa história é fazer com que aquilo que o Senhor nos entregou, a palavra que nos foi dada, ela seja de fato, seja gestada, seja gerada dentro de nós. Olha o que a palavra diz em 1 Timóteo 1, 18 a 19. 1 Timóteo 1, 18 a 19. Quem está entendendo essa palavra e recebendo? Aleluia, glória a Deus. Wilker, você está bem, meu irmão? Fiquei sabendo há pouco tempo que você estava... Aleluia, glória a Deus. Aleluia, nós temos autoridade para colocar a mão no nosso próprio corpo, declarar a cura. E nós falamos que não existe tamanho para você orar. Você não tem que orar só se for um câncer, só se for um diagnóstico médico assustador. Meu irmão, pode ser da mais simples dor de cabeça. A pior das enfermidades, coloque a mão sobre o seu corpo e comece a declarar, eu ministro sobre a minha vida a cura, eu ministro sobre a minha vida agora a restauração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Diz assim em 1 Timóteo, nós vamos ler o 18 e 19. Timóteo, meu filho, segundo as profecias anteriormente proferidas, ministradas, faladas, declaradas a seu respeito, dou a você essa instrução. Firmado nelas, combate o bom combate. Entendeu, Messias? Aquilo que foi dito sobre a sua vida, meu irmão, não é pelo seu esforço que você vai receber, mas a sua parte nessa ação conjunta sua com o Espírito Santo, lhe cabe
pegar aquilo que foi dito a seu respeito, firmar nessas palavras e combater o bom combate. Versículo 19. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Então tem pessoas, cristãos, irmãos nossos, entende, brother? Irmãos nossos aqui, ó, que naufragam muitas vezes na fé, sendo filhos de Deus. Porque a parte que lhes cabia, que era guardar aquilo que foi dito ao respeito dele, ele não fez. Aqui na igreja não. Todos nós vamos combater esse bom combate. Vamos nos apegar à palavra. Todos nós manteremos a fé e a boa consciência. Amém? Aleluia! Aleluia! E olha, para você manter uma boa consciência, não adianta só ler a palavra de Deus e não adianta só orar. Como assim, Davi? Que absurdo! Palavra de Deus e oração? Não. Para manter a boa consciência, você tem que se afastar daquilo que te gera má consciência. São relacionamentos errados? Se afasta. São pessoas que constantemente falam palavrão? Se afasta. São más notícias constantemente? Me desculpa. Se afasta. Ano de eleição eu estou falando isso. Não estou falando seja uma pessoa ignorante, que não sabe de nada, que não busca informação. Não, mas coloque limite naquilo que você consome, porque aquilo corrói a sua boa consciência. Amém? Uma vida completamente diferente exige resposta sua de forma completamente diferente. Então, Sara era avançada em idade e não podia mais ter filho. Mas o milagre foi feito através da vida dela, porque isso também já havia sido escrito de antemão, não é isso, Felipe? De antemão, assim como foi para Jeremias. Ele criou o projeto, a obra, e depois te chamou. Nós não falamos isso aqui? Primeiro ele criou o Éden, depois formou Adão. Então, se você está na terra, é porque o seu ofício já foi preparado de antemão. Então, Ana também era uma mulher de uma idade que não era como Sara, mas também era estéril. E ela não podia ter filho, mas ela lutou com a força do braço? Não. Ela fez o quê? Lutou em oração. A palavra fala que ela estava tão desanimada, tão desacreditada muitas vezes, mas ela fez como diz a palavra em Timóteo. Ela se apegou àquilo que ela acreditava da palavra de Deus. E mais uma vez, ela foi subir no templo da adoração ali. E ela estava chorando, tão triste, tão parecendo até embriagada, que o profeta falou com ela: poxa, mas essa hora da manhã você já está bêbada? Toma vergonha. E ela falou assim: ô meu Senhor, se o Senhor soubesse a minha amargura e o meu sofrimento, estou chorando, estou orando diante do Senhor. E o profeta liberou uma palavra sobre ela. A partir dali, ela concebeu, teve relacionamento com seu Senhor, ela concebeu a Samuel. Um dos maiores profetas, né? Que nós temos também na palavra, aquele que ungiu também o rei Davi. Então, o que ela fez foi pegar aquilo que foi dito a seu respeito, sobre o Deus que ela conhecia desde seus antepassados, e com aquilo ela combateu o seu combate. Maria, mãe de Jesus, não era casada, era virgem. O anjo apareceu a ela, e uma virgem, ela deu à luz a um filho. O que eu quero dizer é que para cada um de nós, Deus tem algo extraordinário para realizar através da sua vida. É por isso que aqui, meu irmão, você não vai chegar e vai simplesmente chegar, ficar sentado e ir embora, sem ser provocado a avançar. Não vai, porque se você é um leitor ávido da palavra, você não consegue acreditar nessa mentira de ficar parado, sem avançar, acreditando que o seu tempo já passou, ou que isso é coisa de triunfalista. Não misture as coisas. Não pegue de uma falsa verdade e queira contaminar aquilo que Deus nos ensina a fazer. Tem gente que pelos escândalos de dízimo e oferta fala, sabe o que, Vitória? Eu não dizimo e não oferto. Porque olha o tanto de escândalo. Meu irmão, não se trata do escândalo, se trata do que a palavra diz. Se alguns escandalizam, existem aqueles que obedecem, que ensinam, que falam a verdade. Ah, castidade, isso é coisa do passado. Não, meu irmão. Os princípios de Deus eles são atemporais. Os princípios de Deus são atemporais. Deus está mais se importando com a sua obediência do que com a sua verdade.
A palavra diz assim, que quando Davi trouxe a arca, estava trazendo a arca de novo ali para Israel, para Jerusalém, estava trazendo a arca, o que aconteceu? Estava em carros de boi, não é isso? E ele ali todo feliz, todos aqueles homens trazendo, soldados, homens de confiança de Davi. De repente, um dos bois tropeça e a arca começa a tombar. Um homem na melhor intenção do mundo, com a maior verdade do seu coração, ele tenta fazer o quê? Proteger a arca de cair no chão. Olha que verdade, não é, ô Fred, Milena? Olha que coisa mais linda. A palavra fala que ele foi consumado. Ele morreu na hora. Quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei revoltado com Deus. Porque eu falei assim, Deus, o cara quis proteger a arca. Você entendeu? Eu fiquei revoltado, falei assim, nossa Deus, o Senhor é cruel. O cara fez de tudo para proteger o zelo. Olha que interessante. Tem zelo, mas não tem entendimento. A arca não tinha que ser carregada sobre lombos de animais, mas sobre o ombro dos sacerdotes. Então não adianta você ter verdade, mas não ter obediência. Não adianta você ter boa intenção, mas não fazer o que tem que ser feito. Fazer o certo é melhor do que a boa intenção. Uzias, que morreu, teve a boa intenção ou não de segurar? Não? Sim. Mas adianta só a boa intenção? Não. Então, o que nós fazemos aqui é ensinar a verdade. Porque aqui, meu irmão, você vai ser provocado a viver a vida de forma integral. Cristão não vive uma vida normal. Não, a vida de um cristão, ela tem várias situações ao qual Deus vai te provar, ao qual Deus vai te deixar ver numa situação. Vamos ver se ele vai confiar de verdade. Deixa eu pedir para ele fazer B, só que B não tem nada a ver com aquilo que eu tenho para ele. Mas deixa eu ver se ele vai obedecer. Eu vou falar que ele vai ser pai de multidão. Aí levanta o Wilker e fala assim, Wilker, você vai ser pai de multidão. Eu vou te dar, tá vendo as estrelas do céu? É isso que eu tenho para você. Tá vendo a areia do mar? Consegue contar? Assim vai ser sua descendência. Aí quando vem o filho a ele, eu viro para ele e falo assim, ei filhão, agora vai lá e sacrifica ele para mim. Faz sentido? Faz sentido? Não. Mas muitas vezes Deus vai exigir isso de mim e de você. Porque Ele está preocupado com a obediência. Muito obrigado, irmão. A Bíblia fala assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, meu irmão, se prepara para ser confrontado na sua lógica, porque vai precisar de fé. Se prepara para descansar mesmo em meio ao aparente caos, porque você tem que confiar que Deus ele está cuidando de você verdadeiramente. Se prepara, meu irmão, mas se prepara também para viver o sobrenatural. O que nós estamos falando hoje aqui, e o tema da nossa mensagem é gerando o impossível. Como o seu rompimento revela Jesus. Então, se você quer revelar Jesus, como a palavra diz, que a natureza aguarda essa manifestação, é necessário que para que isso venha à luz, você seja aprovado na sua fé e seja aprovado. É necessário que você conheça a Deus verdadeiramente. É necessário que você dê esse passo para fora do barco, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Ele te chamou com um chamado extraordinário. Ele já tem um ofício para você antes de você vir à luz. Ele tem um propósito determinado. Mas é necessário que você avance. É necessário que você avance e saia da aldeia. É necessário que você não olhe mais para trás. Deixa o passado e avance em direção àquilo que Deus tem para você. É necessário que você acredite que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sabe por quê, Pedro? Se você vê a sua condição, você fala, eu não mereço. Já está bom assim. Mas Ele vai me dar? Só que a palavra diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A palavra diz que o Senhor é quem espera de nós com grandes expectativas, ao ponto que a natureza está nos aguardando. Então se coloque de pé, em nome de Jesus. Quando nós olhamos para a história de Sansão, nós vemos um homem que era nazireu, tinha um voto com o Senhor. Mas ele foi lá e acabou fazendo tudo errado. Foi envergonhado, foi exposto nu diante dos seus inimigos. Os seus olhos foram perfurados, ele ficou cego. Ele foi feito de chacota, colocaram ele para ficar rodando o moinho. Mas quando ele se arrependeu, quando ele se rendeu, Deus deu a ele uma nova oportunidade. E a história que antes era de vergonha, entrou para a história como um dos heróis
da fé. Então, Cristo será revelado através da sua vida. Cristo será revelado através da nossa vida. Meu irmão, Cristo será revelado através da sua vida, em nome de Jesus. Se apega ao que o Senhor disse a seu respeito e combate com ela. Não importa quantas pessoas acreditam na sua mudança, na sua transformação, basta você acreditar. Para aqueles que nem em si mesmo acreditam, a palavra diz a respeito daqueles amigos que carregavam uma maca de um homem que nem andava. Entraram pelo telhado, desceram com aquele homem para que Jesus pudesse curá-lo. E a Bíblia diz que a fé dos seus amigos curou aquele homem. Pouco importa se a pessoa mesmo não acredita. Acredite você por aquela pessoa. Seja você a impor as mãos, a interceder, a começar a orar. Ah, mas fulano é ateu. Não importa. Você tem sobre a sua responsabilidade orar, crer, acreditar até por aqueles que não acreditam. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Amém.